ótimo. Tem pouco tempo que eu tô migrando pra cá, mas tendo uma pessoa pra mim está ótimo. Tá bom, meus amores? Então, veja que as emoções são inerentes, né? Acontece fatos a gente percebe da maneira com que nós fomos criados, da forma com que nós somos, né? É gerado emoções na gente, né? E essas impossibilidades, essa instabilidade, essas ansiedades podem ser um dos fatores associados ao suicídio. Então a gente tem que ter muito cuidado e tomar conta dessas pessoas que geram emoções muito fortes, não sabem lidar com seus pensamentos. Então listei aqui as emoções para vocês terem noção mais ou menos de quantas emoções que nós temos, né? Que vocês tenham a noção aqui das básicas, como eu falei no início aqui, raiva, tristeza, alegria, só que não. A depender do teórico nós temos de 25 a 30 e eu vou falar algumas aqui para vocês, tá? Apavorado, irritado, apaixonado, triste, alegre, frustrado, desapontado, humilhado, com ódio, admirado, aliviado, ansioso, arrebatado, calmo, confuso, desejoso, empático, espantado, estranhado, invejoso, interesseiro, com nojo, com medo, nostálgico, com raiva, surpreso, satisfeito, tedioso e dentre outras, né, que eu não listei aqui, senão eu vou ficar falando a noite toda. Então veja que há N emoções dentro da gente. Então, gente, tem que controlar as emoções. Mas, Michelle, você acabou de falar que a gente não controla as nossas emoções, a gente aprende a gerenciar. Mas quando a gente fala assim, controla no sentido de que é você como adulto hoje, é você tomar pela mão a sua criança interior e dizer que, ó, vem cá que agora eu vou controlar você, que foi feito muita coisa ruim a você, mas agora eu como um adulto, né, ser pensante, como alguém que já pensa sobre os fatos, já reconheço aquilo que me aconteceu, já tomei no coração, né? Já sei onde eu tenho que melhorar, onde eu tenho que quebrar meus ciclos, reconheço meu protocolo de adoecimento, que toda vez que eu penso aquele tipo de coisa, toda vez que eu faço aquele tipo de coisa eu adoeço. Então é tomar aquela criança pela mão, né? Como adulto hoje, ser reflexivo e autônomo do que você é hoje, né? Então controlar essa instabilidade, essa impulsividade. Então, nós falamos aqui também que o suicídio é um fenômeno complexo, né? Porque ele envolve também o aspecto filosófico, sociológico, afetivo e psicológico, né? Então, por quê? Somos seres tridimensionais, multidimensionais, somos seres holísticos, ou seja, nós não temos uma vertente apenas, né? Nós somos N coisas, nós somos sociais, nós somos afetivos, nós somos fisiológicos, nós somos filosóficos também, nós somos sociológicos. Então veja que é N coisas dentro da gente e a gente tem que se conhecer para a gente poder quebrar com o protocolo de adoecimento. Mas, Michelle, quando você fala de protocolo de adoecimento, você fala de quê? Eu falo de uma mecânica que o seu cérebro ele toma como vício, tá? Como adoecimento sempre. Ou seja, se eu sei que me aconteceu um fato isolado, veja só, isso é muito interessante. Veja que me aconteceu um fato isolado, um exemplo, tá? Eu sofri abuso sexual, é um exemplo. Então, esse fato isolado, tá? Quando se é um adulto, um exemplo, quando se é um adulto, ele tem mais resposta no seu sistema nervoso. Ele tende a ter um pouco mais de traquejo, né? De lidar um pouco mais com essa situação, é um exemplo. Mas eu, enquanto criança, eu não sei lidar com essa situação. Então, eu me traumatizo mais. E quando a gente fala de traumatização, a gente fala não de trauma, porque a gente usa o termo erroneamente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar, tá, gente? O termo aqui não é trauma, a gente usa corriqueiramente errado no dia a dia, trauma, mas a gente não é trauma quando a gente passa por um fato isolado e a gente não sabe lidar com ele. Nós passamos por traumatização. O trauma em si é o fato isolado, mas a traumatização é o que nós chamamos de trauma, mas não é o trauma, é traumatização. Deu para entender? Fui redundante, né? Mas assim, tô traumatizada, eu passei por tal trauma. Não, eu passei por traumatização. Foi um fato isolado e será que eu tive respostas necessárias para o meu sistema nervoso? Será que eu dei a resposta e o acolhimento necessário que eu necessitava naquela hora? Exemplo de fatos necessitados naquela hora como resposta ao sistema nervoso. Será que eu fui acolhida da forma com que eu merecia? Será que eu fui entrar em pertencimento? Será que agora eu pertenço
de forma necessária? Será que eu tive o acolhimento certo de um bombeiro, de um médico, de um policial na hora? Será que eu me senti acolhida? Será que eu me senti ouvida? Então veja que são coisas que junto no seu sistema nervoso te dá um estágio de resposta, né? Então veja que uma criança, né, quando ela sofre uma traumatização, ela tem menos resposta para o seu sistema nervoso. Então, a tendência em tratar aquele indício, em tratar aquela traumatização, é muito menor do que um adulto. Então, quando eu falo disso, é você ter a noção daquilo que te aconteceu, mas tomar no coração no sentido de que aconteceu. Você não pode mais voltar atrás, mas você pode ter o poder de ressignificar aquilo que te aconteceu. Então, você ficar retomando esse ciclo vicioso, nós estamos falando de protocolo de adoecimento, né? Como se dá? Vou retomar lá. Então, quando a gente se dá esse ciclo vicioso, da gente ficar toda hora voltando nesse assunto, mais a gente adoece, mais a gente coloca dentro da gente aquela erva daninha, né? Porque a gente não vai melhorar em nada. Então, a resposta que o sistema nervoso quer e necessita nessa hora, nesse momento, é o acolhimento, né, que você pode dar a resposta a essa traumatização, ou seja, é como se você estivesse passando um remedinho mesmo na ferida, como se você estivesse dando resposta ao seu sistema nervoso que você não teve na época, porque você não teve a mente que você tem hoje, o discernimento que você tem hoje, o amadurecimento que você tem hoje. Então não adianta você ficar perpassando esse ciclo de adoecimento, que quanto mais você volta nesse ciclo, mais você entra em adoecimento. Se você entra em adoecimento toda hora, a sua cabeça tende a produzir pensamentos ruins e acaba que você entra em estágio de depressão. O estágio de depressão é um transtorno psiquiátrico, é um processo muito químico, tá? Por quê? Porque quanto mais você eleva o seu estágio de estresse, né, mais você elimina aí no seu organismo o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, né? Então o que acontece? Você entra no ciclo toda hora, você lembra desse fato isolado, né, que te deixou em estágio de traumatização. Então veja a mecânica disso. Você revê esses fatos sempre, você entra sempre em estágio de traumatização, né? Toda vez que você entra nesse estágio de traumatização, de lembrar, relembrar aquela coisa maçante, aquela coisa masoquista mesmo. Desculpa, gente, eu tô uma coisa no meu olho. O que você faz? Você eleva o seu nível de estresse, você eleva então logo o seu nível de cortisol no organismo, veja que é um processo muito químico, né? E você elevando esse nível de cortisol no seu organismo, você está adoecendo o seu organismo, né? Por quê? Porque o cortisol em excesso, ele combate as células, ele adoece a célula, né? Ele vai envelhecendo a célula. Então veja que a depressão, além de ser um transtorno psiquiátrico e é um evento muito químico, né, que você vai estar gerando esse cortisol em excesso e você vai estar adoecendo suas células, é como se fosse também isso aqui, ó. Já viu um quebra-mola? Mas é invertido, né? Porque o quebra-mola é assim, né? É uma elevação, né? Vamos dizer assim. Mas a depressão é como se fosse um buraco. Não é nem um quebra-mola, é um buraco na pista, né? Então, ou seja, eu venho linearmente e eu caio. Eu venho linearmente e caio. Então, quando você cai aqui nesse buraco, é como se fosse uma depressão. Então, por isso que às vezes tem uma placa, né, que fala assim, depressão. Então, quer dizer que é uma leve tombada, uma leve montanha russinha que você vai passar, um leve buraco por conta disso. Então, quando a gente fala de depressão, é como se fosse isso, como se fosse um declínio, como se estivesse você caindo mesmo ali naquele buraco, né? Então, veja que é um ciclo vicioso. Quanto mais você pensa, quanto mais você perpassa nessa mecânica doentia, né, mais você vai adoecendo as suas células, mais ainda você vai estar revendo o seu processo, o seu protocolo de adoecimento, o seu protocolo de depressão. Gente, quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Então, quanto mais você entra em depressão, né, mais você eleva seu quadro de cortisol, né, e mais você vai revendo esses fatos que meramente você não vai estar melhorando em nada, você vai estar só se adoecendo. Então, tem que ter cuidado com isso. E quando nós falamos aqui de suicídio também, é muito legal a gente levar em consideração aqui, oi Duda,
levar em consideração aqui que os vínculos afetivos, ele impede o suicídio. Então, Michele, já tive vontade de me suicidar. Cuidado com a qualidade do seu pensamento. Então, vamos lá, tudo nasce no pensamento, tá? As qualidades do pensamento é que vão determinar o seu dia. A qualidade do pensamento que vai determinar a sua vida. Nem tudo que você pensa são verdades. Lembra que eu falei? A função primordial do cérebro é produzir... Olá, tudo bem, Mário? Produzir pensamentos. Assim como a atividade primordial do pulmão é o quê? É bombear ar, né? Dos rins, filtrar sangue. Do coração, bombear sangue, né? Enquanto os rins é filtrar sangue, o coração é bombear sangue e a atividade primordial do cérebro é produzir pensamentos, sendo eles bons ou ruins. Então é você, né, com o seu discernimento, né, com tudo aquilo que foi impresso em você, por tudo aquilo que você vivenciou, por todo o seu traquejo social, toda a sua inteligência, é que você vai cortando, vai rompendo com esses maus pensamentos. Então veja que nem tudo que você pensa são verdades. Então são meramente registro, ou seja, se eu passo por uma emoção, automaticamente eu penso em alguma coisa, né, sendo ela bom ou ruim, a forma, depende da forma com que eu passei por aquela emoção, né? Então veja que não são verdades, são percepções que você tem sobre aquela emoção, né? Um exemplo disso o filho quando vai chorar para a mãe e a mãe fala assim, mas menino, por que você tá chorando, que tanto você chora? Não, gente, é trabalhar a emoção do filho, mostrar para ele que ele não tá só feliz, só com raiva, né, só apaixonado, só com sono, dentre as outras funcionalidades da emoção que nós falamos. Ele pode também ficar triste, é normal ele estar triste. E até mesmo para ele entender essa dinâmica da tristeza, né? Que quando que ele tá triste, ele se percebe triste, o que deixa ele triste, quais as possibilidades dele se tornar triste. Então essas possibilidades, né, vai aumentando dentro dele o discernimento para lidar com essas emoções. Então, lidando com essas emoções, o que acontece? Né? Ele começa a lidar mais consigo mesmo, ele começa a ter mais um pouco de inteligência, de traquejo, né, das suas emoções. Então ele passa a gerenciar melhor as suas emoções, né? Então veja que há diferença aí de uma pessoa que se reconhece de uma pessoa que não se reconhece, né? E reconhecer aqui que os vínculos afetivos, ele impedem o suicídio, né? Que eu tava falando aqui. Ou seja, se eu tô triste, se eu tô alegre momentaneamente, que seja, vá de encontro ao seu vínculo afetivo. Ou seja, mesmo que você não tenha vontade de ir no churrasco, vá até o churrasco, né? Vá interagir com as pessoas. Porque esse vínculo afetivo vai fazer com que você rompa, né, esse protocolo de adoecimento, esse pensamento de suicídio. Você vai vendo a importância de você no social, de você no todo, a importância que você tem na sociedade, o quanto você é querido. Então você vai vendo ali novas formas de pensar, novas formas de viver, e você vai se inferindo naquilo, vai se diferenciando, há um processo de diferenciação e também de associação, e você vai modificando, vai moldando, remoldando as suas atitudes, os seus pensamentos, suas emoções. Então veja que o vínculo afetivo, ele é essencial nessa quebra da intenção do suicídio. Então sempre quando vier esses maus pensamentos, você tem que entrar em vínculo afetivo, se aproximar de outras pessoas, né? Deixar com que outras pessoas se aproximem de você, conversa, te leve para outros lugares, e até mesmo você reconheceu que você tem um parente que está nesse nível, você leva ele também a se interagir com outras pessoas. Então veja que o vínculo afetivo, ele impede o suicídio, tá? Isso tudo que eu tô falando para vocês, gente, são estudos, tá bom? Entre os sexos, tá? Fazer uma diferenciação aqui sobre o suicídio, sobre o sexo. Enquanto os verbos para mulheres e para homens tem muita diferença. Enquanto os homens, eles fazem, né, eles praticam o suicídio, as mulheres tentam o suicídio. Por quê? Justamente pelo ar de coragem, né, entre aspas, que a nossa sociedade emprega o homem, né? O homem tem mais coragem de fazer tal coisa, ele vai lá e acomete o suicídio. Então veja que o verbo para homem quanto para mulher é diferenciado, enquanto um tentam, o outro
enquanto tenta, a mulher tenta, o homem comete o suicídio. Então veja que a diferença até mesmo no verbo para homem e para mulher, tá bom? Eu coloquei aqui também que os jovens, né, os meninos também, eles têm uma grande também, como se diz, uma grande facilidade também de pensar no suicídio por conta disso, por conta do falta de reconhecimento das suas emoções. Então, tem escola que já trabalha desde cedo o emociômetro nas crianças, né? Ela se reconheceu o dia que ela tá com sono, o dia que ela tá feliz, o dia que ela tá alegre. Então são N emoções aqui que eu listei para vocês, de 25 a 30, né? Então é trabalhar o emociômetro desde cedo nas escolas para que as crianças comecem a se reconhecer dentro de casa e passar a nomear aquilo que ela sente, né? Capaz de entender aquilo que ela sente, representar aquilo que ela sente. Então, entender aquilo que ela sente, passar a representar aquilo que ela sente, o que acontece? Ela acaba rompendo com as frustrações do dia a dia, né? E mudaria aí a estimativa e a estatística de meninos que pensam em suicídio. Ou seja, à medida que eu me distancio do meu eu de verdade, ou seja, das minhas emoções, do meu entendimento enquanto ser humano das minhas emoções, mais eu tendo a querer praticar coisas que vá contra o meu eu de verdade, né? O eu de verdade que eu falo no sentido de consciência, no sentido de ser consciente. Então, se eu tenho lá o falso eu que trabalha muito no inconsciente, que sobre todas as nossas emoções, que lá a gente não filtra, né? O que entra, o que não entra, entra de forma automática, vamos dizer assim, né? São as nossas percepções, nossas referências, nossas emoções em si, o campo inconsciente, né? Como se fosse um iceberg. Tem uma foto aí que eu coloquei no meu Instagram. É como se fosse a linha do mar e aqui, né? O iceberg que começa aqui embaixo, tem uma grande proporção de iceberg aqui embaixo e uma pontinha em cima. Então essa pontinha em cima, visualmente, é o seu consciente. O inconsciente é a maior proporção que tem embaixo da água. É aquilo que está sempre escondido, mas que faz parte de você. Que você sempre você tem que acessar, mas é a terapia, psicoterapia, psicologia que vai te ajudar a acessar essa parte que está escondida, esse inconsciente, para você trazer para esse consciente, para essa superfície, para que você consiga visualizar onde nasceu de fato, né, aquele problema, onde de fato nasceu aquela vontade de querer se matar, onde de fato se deu o gatilho daquela depressão, né, daquela esquizofrenia, daquela bipolaridade, né? Então eu recomendo sempre, quem puder, fazer uma terapia. A Michelle é caro, procura as universidades federais, as particulares, que sempre tem os programas do CRAS, para poder estar mostrando aí para vocês o melhor caminho da terapia e estar auxiliando vocês de forma gratuita nas faculdades e nas universidades, tá bom? Todo mundo deve fazer terapia, tá? Para vocês terem noção, psicólogos e terapeutas sempre fazem terapia. Nós passamos por supervisões, né? Gente, eu falo muito, né? Então a gente precisa, sim, para a gente saber onde se dá realmente a causa dos nossos problemas, né? Porque uma coisa que a indústria farmacêutica não fala se todos estudassem, se todos se conhecessem de fato, trabalhassem desde menino as suas emoções, no emociômetro que seja, a forma que seja desde criança, não teríamos tantas pessoas tomando remédio, tá? O remédio, ele não melhora nada em você, você só fica só ali, ó, se intoxicando, e depois com o tempo você vai vendo o que aquilo dá em você, tá certo? Porque vai somatizando no seu organismo, porque aquilo é químico, tá? Aquilo é químico. Agora não dá nenhuma proporcionalidade dentro de você, mas futuramente isso vai dar um problema em você. Então, deu uma dor de cabeça, já quer tomar remédio. Já quer tomar remédio. Não pode, tem que parar, colocar a mão no coração mesmo, porque soa esquisito a gente colocar a mão no coração ou a gente parar para pensar em algum problema, porque a gente não foi educado dessa forma, de parar para analisar as nossas emoções, parar para analisar aquilo que nos perpassam, aquilo que nos acontece. Lembra que eu falei aqui que nós somos uma folha em branco e com o tempo nós somos impressas aqui com o tempo, com a... Ô Duda, passa um aviãozinho para os seus amigos, se você puder. Essa setinha que tá aqui embaixo, né? Então, perpassam coisa na gente, né? E a gente tem que ter cuidado com todas essas coisas que nos é feito, que nos é acometida, pra gente
internalizar da melhor forma possível, porque essas coisas vêm à tona e a gente acaba adoecendo. Então eu fui falar com a Eduarda, agora eu voltei ao assunto aqui que eu lembrei que eu estava falando. Então a indústria farmacêutica, ela não quer que você saiba que a solução está dentro de você. Né? Você é um ser racional. O que nos difere de outros seres é o que? A nossa racionalidade. Nós temos um aparelho, nós temos um órgão, nós temos um membro na nossa cabeça que adentra séculos, e a neurociência a cada momento está descobrindo uma coisa nova, que é o nosso cérebro. É algo formidável, né? É algo fora do sério. Então as nossas respostas estão aqui dentro, porque aqui nasce de fato as nossas emoções, né? E o engraçado não, assim, o curioso, né, é que a própria palavra de Deus fala, né, guarda de todas as coisas, guarda o seu coração. Mas quando a palavra de Deus fala guarda o seu coração, acredito eu que está fazendo uma analogia, claro, porque se a gente abrir o coração em si, né, a materialidade do coração em si, a gente vai ver que só tem ali um órgão, um músculo, né, pulsando, né, o sangue, materialmente, o sangue para o organismo, para todas as células do corpo. Então, se a gente abrir o coração, é meramente isso, parte mecânica. Então, de tudo guarda o seu coração. Então, não é o coração em si, né? Porque o coração tem essa funcionalidade. Quando a Bíblia fala de tudo que guarda o seu coração, no sentido de emoção. Então, onde nasce a sua emoção? Não é no coração, é na mente. Mas quis fazer essa analogia de coração, porque a gente entende que o coração é que guarda as emoções, mas é uma analogia. Então, na verdade, a gente tem que guardar a sua mente, tá? Então, se todas as pessoas tivessem esse discernimento de guardar a sua mente, poxa, a vida seria outra, né? Não tomaríamos tanto remédio assim, a indústria farmacêutica não seria tão rica assim nessa proporcionalidade, porque as razões das coisas estão dentro da nossa cabeça, estão na nossa psique, tá? Esse aparelho psíquico aqui maravilhoso que nós temos, que é o nosso cérebro, tá bom? Então, teve dor de cabeça? Então, ao invés de tomar remédio, Michelle, mas você está induzindo o povo a não tomar remédio. Não é isso, porque tem gente que de fato aqui tem que tomar remédio, mas tem que tomar cuidado com o remédio que te faz dormir, tá? Que você vai viciar o teu cérebro. Tem que ter cuidado com aquele remédio que te faz paralisar, tá? Porque você precisa de minimamente de agressividade, porque a gente tem que ter cuidado. A agressividade não é 100% ruim. Gente, tudo na vida é equilíbrio, é igual a alegria. Se a gente tiver alegria demais, o que a alegria demais ela passa a ideia pra gente? Quando a gente tem alegria demais, a gente entra em estágio de euforia. Alegria demais é estágio de euforia, tá? Quando a gente entra em agressividade excessiva, isso nos faz mal, tá? Porque a gente eleva o número de cortisol e adoece as nossas células, leva a gente a tomar uma atitude não muito legal, né? A agressividade, mas em contrapartida, a agressividade é aquilo, é o tônus, é a libido, vamos dizer, a força que nos faz levantar da cama e tomar aquela atitude que nós precisamos tomar. Então veja que nem tudo, né, é ruim. Então veja que para tudo há um equilíbrio, tanto na alegria quanto na agressividade. Então quando você toma remédio de tarja preta, quando você toma remédio para dormir, remédio para levantar, quando você toma remédio para abaixar a sua agressividade, a sua ansiedade, mas ao nível de você ficar totalmente apático, você não conseguir resolver nenhum problema da sua vida, porque você perde toda a percepção, toda a conectividade, todo o espírito de sensação, e isso está te fazendo mal, porque você está viciando o seu cérebro a conduzir as suas emoções daquela forma, né? Mas as emoções não são para ser condicionadas à base de remédio, né? Estão ali inerentes ao ser humano para você se descobrir, né? Evoluindo, se descobrindo e vivendo da melhor forma possível. Então, se você toma um remédio que te tira a força, que te tira totalmente a agressividade, que tira totalmente a sua alegria, totalmente a sua locomoção, o que você vai ser? Né? Você vai ser um fantoche. Já viu aquele boneco marionete que fica aquela mecânicazinha aqui? Você vai ser controlado. Então veja que até a agressividade, o nível de agressividade, minimamente que seja, ela é importante a gente, porque é o que nos move a andar, a levantar da cama, a fazer as coisas. Então tem que tomar cuidado. Então se a indústria farmacêutica ela divulgasse
essa nota. Ó, a partir de hoje vamos fazer terapia. Gente, o mundo seria outro, tá? O mundo seria outro. E tá aí pra gente aí, mais acentuado do que nunca aí a depressão, mostrando pra gente o quanto que a gente tem que melhorar nas nossas emoções, tá? A pandemia trouxe vários desafios. Nós vimos aí mais do que nunca que nós não controlamos a nossa vida, não controlamos as nossas emoções, tá? E que o que nos restou foi a inteligência mesmo para conosco. E eu não gosto desse termo de inteligência emocional, porque veja que são palavras diferentes. Quando a gente fala inteligência e quando a gente fala emocional, bate alguma coisa? Não. Porque quando a gente fala inteligência, a gente fala de nível racional. Quando a gente fala de emoção, a gente fala de nível emocional. Pode as duas coisas convergirem? Pode as duas coisas serem as mesmas coisas? Não. Enquanto uma traz a racionalidade, a outra traz a emoção. Então, são coisas totalmente diferentes. Então, esse termo inteligência emocional, eu não gosto disso, tá? Como tem muitos psicoterapeutas também que não gostam, e nem de terapeutas, não gostam desse termo inteligência emocional, assim como eu também não gosto, tá? Porque eu não acho saudável, porque não é inteligência emocional, é inteligência em si, né? Como o Gardner trouxe aqui pra gente, que a gente tem diversos tipos de inteligência. Já não é mais medido com aquele QI, né, que a gente tinha, né, como padrão, né? Se você fizer tanto de questões de matemática, você tem QI para matemática, para português. Não. Gardner trouxe aqui pra gente um leque de inteligência. Então, somos ao mesmo tempo cultural, somos social, somos matemáticos, somos musicais, somos linguísticos. Então, ou seja, somos um ser holístico, somos um ser integral, tá? Então, a gente se perceber mesmo, tá bom? E se dá conta disso, de que a gente, em nossa funcionalidade, em nossa totalidade, a gente precisa se reconhecer e se tratar no que tange ao reconhecimento de causa, tá? E não sintoma. O que quer dizer isso? Porque às vezes a gente dá uma dor de cabeça meramente, a gente quer tratar o quê? O sintoma. Qual é o sintoma? Dor de cabeça. Então eu vou lá e tomo um remédio. O remédio, ele toma conta, ele combate a causa? Não, porque ele não vai lá na raiz do problema. O que vai é a terapia, a psicoterapia, né? Que vai fazer todo o trabalho de análise e vai te mostrar o que errou lá atrás, o que te acometeu, o que aconteceu, qual se deu a dinâmica da vida, como se deu, né? Para você perdoar pessoas, mas também fazer a diferenciação aqui de perdoar e desculpar, né? Porque perdoar, você perdoa para a pessoa, né, seguir livre, você também, mas não esquecendo que a pessoa realmente teve culpa, né, porque a pessoa teve discernimento de escolher ou não, mas se são pessoas tóxicas, o que você tem que fazer? Se afastar, você não é obrigada a perpetuar caminhos com a pessoa. Mas, enfim, então, o remédio em si, ele é um paliativo. Ele vai mexer no sintoma, ele não vai mexer na causa, enquanto que a terapia, a psicoterapia nos remete a mexer na causa, onde começou o problema, né? A raiz de tudo. E é isso que a gente tem que mexer, a gente tem que mexer na raiz de tudo. Então eu recomendo a todos vocês fazer uma terapia. Quem chegou agora? Michele, terapia é muito caro. Procura o CRAS da sua cidade, que tem lá um atendimento gratuito. Procura as faculdades, a universidade, que você vai ter todo o atendimento gratuito que você merece no que tange a uma terapia, psicoterapia, tá bom, meus amores? O que ajuda também, tá? A pessoa a evitar esse tipo de pensamento de suicídio. Então, é o sistema de empatia que nós falamos aqui também, né? No sentido de se colocar no lugar do outro, mas a empatia, a gente tem que ter cuidado, que às vezes a gente quer mudar o outro. Isso não é empatia. A empatia é meramente no tratamento de prevenção ao suicídio, é você sentar e ouvir aquilo que a pessoa traz para você. Se você achar que é a bobagem a causa da pessoa, então você não está preparado para ouvir essa pessoa. Porque enquanto você não entender a dor do outro, então você não está preparado para ouvir, nem auxiliar, nem ajudar essa pessoa. Porque cada gota daquele balde que a pessoa carrega, de fato, só consegue ver a dor de cada gota quem carrega o balde. Então, ou seja, não tem como você que não vivencia aquela dor dizer para a pessoa onde dói ou não. Então, se você quer ajudar de fato uma pessoa a não suicidar-se, você tem que entrar no processo de empatia, se colocar mesmo no lugar dessa pessoa. E, gente, ter cuidado, porque até nos meios evangélicos, assim, Michele, agora eu vou falar mal de religião. Não, eu sou filho de pastor e a gente tem que ter discernimento, tanto como filho de padre, como pessoas em qualquer tipo de religião, a gente tem que ter o discernimento, a gente não endemonizar a depressão. É um transtorno psiquiátrico, sim, é um estágio químico que nós falamos aqui, é algo que mexe mesmo com a
a locomoção da pessoa, com o ânimo, com o pique, com o estágio de agressividade, de alegria, de tudo aquilo que nós falamos aqui, tá? Então, não é endemonizar, é levar, né, em consideração que é uma pessoa que precisa ser ouvida, uma pessoa que precisa ser tratada. E, gente, eu dou pra dizer pra vocês que terapia dá solução em tudo. Por quê? Michele, quando você faz uma terapia em paciente, porque eu trabalho de forma multidisciplinar, tá? Eu trabalho numa clínica, na verdade eu nem tô trabalhando agora porque eu tô em pandemia, né? Mas a gente sempre trabalha de forma, a minha formação é trabalhar de forma multidisciplinar. Então eu trabalho com fono, trabalho com pedagogos, porque eu também sou pedagoga, trabalho com mais terapeutas, psicólogos, às vezes também neuro também. Então a gente trabalha de uma forma multidisciplinar. E quando a gente trabalha de forma disciplinar, o que a gente faz? A gente busca lá a solução, a raiz do problema, a gente vai lá dentro, a gente vai se ressignificando, a gente vai ajudando, a gente não demoniza as coisas, a gente representa aquela coisa como a forma como aquela pessoa tem que ver, a gente busca lá dentro da psique todo o tratamento, a forma com que a pessoa tem que se olhar, a forma que a pessoa tem que se ressignificar. Eu tô falando tudo isso, gente, que eu até me perdi aqui, porque é tanta coisa. Mas a gente tá falando aqui de não demonizar, né? Então, ter um olhar empático, não querer mudar a pessoa e também ter aquele olhar também de que, lembrei, que quando eu trabalho com terapia, eu não tenho aquele discernimento de achar que eu vou mudar a pessoa. Quando eu falo que terapia tem solução, agora eu lembrei o que eu ia falar. Quando eu falo que terapia tem solução no sentido de que mesmo eu trabalhando de forma multidisciplinar ou de forma direcionada à pessoa, quando eu trabalho de uma forma ou de outra, eu não tenho aquele discernimento, nem a terapia traz aquele discernimento pra gente, que a gente vai mudar a pessoa. Mas no sentido de que a gente vai dar ferramentas para aquela pessoa lidar com aquele transtorno, né? Que no caso da depressão é um transtorno psiquiátrico, né? Lidar com aquela angústia, olhar com amor para aquele problema, né? Saber acolher, saber tomar no coração a forma com que veio aquela diversidade, aquele momento de vida, né? Tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele acometeu, né? Que a pessoa não tem o mesmo discernimento que tinha na época do fato, né, que aconteceu. Então, olhar com amor para consigo mesmo, perdoar a si mesmo, né, por não ter conseguido se defendido, né. Então, ter cuidado com essa dinâmica de pensamento, que a dinâmica de pensamento, ela coloca a gente em cadeias, né. Eu sou a prova viva disso. Porque eu já passei por muitas injustiças, então, assim, a gente fica revisando aquilo o tempo todo, enquanto a gente não coloca um ponto final naquilo, a gente fica se adoecendo, a gente entra em protocolo de adoecimento, a gente fica só revendo aquele campo doentio. Então, quando a gente não coloca uma pedra de fato em cima, a gente não vence, tá? Mas a gente vence como? Tratando e também falando pra pessoa também que nos magoou e dando também um feedback, tipo assim, agora você vai ficar aqui, né? E agora eu vou ficar colado. Você não necessariamente é obrigada a estar colado com essa pessoa que te fez mal, tá? E a gente tem que ter discernimento disso. Mas enfim, só uma pincelada. Agora vamos falar de pertencimento, uma pequena constelação quanto a uma pessoa depressiva ou uma pessoa que quer se matar. Olha só. Tem aqui as 3 leis do amor que Bert Hellinger traz pra gente, que é o psicoterapeuta alemão. Ele fala que todo tipo de relacionamento no que tange amor, formação de amor, ela traz meramente essa relação saudável no que tange amor, tá? No seio familiar, a gente traz ali para que haja uma forma de amor saudável 3 leis básicas, tá? Que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Ou seja, se você tem na sua família uma pessoa que pensou em se matar ou já tentou se matar, perdão, gente, ou está em transtorno psiquiátrico de depressão, entre outros transtornos, você tem que trabalhar com ele o pertencimento. Ou seja, eu não posso em uma família, exemplo, que tem 4 pessoas, né, o pai, a mãe e os 2 filhos, sendo que um desses 2 filhos teve depressão ou a mãe teve depressão. Essa família, por exemplo, tem 4 pessoas, eu não posso deixar pertencer, né, o sistema, dar voz nesse sistema de 4 pessoas
dar voz somente para pertencer, para dar palpite, para viver ali, como se realmente tivesse funcionalidade, como se realmente fosse ouvido, como se realmente tivesse significância ali naquele meio. Não posso dar pertencimento apenas a 2 pessoas dentre aquelas 4. Eu tenho que dar pertencimento às 4 pessoas. Ou seja, eu devo ouvir as 4 pessoas. Eu devo chamar a pertencer às 4 pessoas. Por quê? Porque Bert Helling fala de uma intenção assim num campo mais morfogenético, enquanto tem muita gente tentando traduzir Bert Helling de uma forma espírita, mas não é, e dentre os livros dele ele sempre fala que não adentra esse lado espiritual, mas sim do fato morfogenético, do fator morfogenético. Então o próprio fator, o exemplo, quando a gente assenta a uma mesa para tomar um café, para comer, fazer aquela refeição, a própria postura, o próprio reconhecimento, a forma com que a gente almoça, com que a gente toma café, com que a gente janta, fala do nosso sistema, fala da forma com que fomos criados, fala do pertencimento, fala de todas as pessoas que pertencem a gente e o nosso sistema. Então veja que quando ele fala aqui do pertencimento, é no sentido de que quando você não dá voz àquela pessoa que de fato faz parte daquela vida e merece aquele pertencimento e você isola aquela pessoa, esse fato ele tende a se repetir lá na frente em outra geração. Ah, Michelle, mas você fala de outra geração, então você falou que Bert Helling não tange, não incorre em fator espírito. Não, ele fala de morfogenético, por quê? Porque todas aquelas químicas ruins que é me gerado por aquele tratamento, né, de falta de pertencimento, que eu tô sofrendo, que eu tô perpassando, aquilo tudo vai fazendo parte da minha genética, vai fazendo parte de mim, vai fazendo parte do meu sistema, né? E daquele meu sistema eu formo outro sistema, outra família. Então aquilo que me acometeu eu formo outro sistema. Então veja que a gente vai reproduzindo o sistema, a gente vai formando outro sistema, entende? Então essas formas que Bert Helling fala é no sentido de que a gente tem que chamar a pertencer aqueles deprimidos, aqueles esquizofrênicos. Veja os transtornos psiquiátricos, aquele que tentou suicidar, né? Ou até mesmo aquele que suicidou, dá também dentro da família aquela devida importância, né? Falar do tio com amor, com carinho, enquanto ele existiu. Então veja que você tem que chamar a pertencer aquela pessoa. Então essa é a forma de amor. A segunda forma de amor que para Bert Helling é o equilíbrio. Quem chegou primeiro? Né? Então dá voz aos avós, aos pais, aos filhos, então todos devem pertencer. Então veja que todos devem ter voz, né? Então eu não posso dar voz somente ao filho, mas não dar voz ao pai que veio primeiro só porque o pai tentou se suicidar, só porque o pai entrou em depressão. Então veja que é uma toda engrenagem, que é uma toda cadeia que faz parte desse sistema. Então enquanto eu tiro a importância de um, eu anulo o outro, né? De forma inconsciente, porque aquele vai sentir falta, aquele vai se sentir distante, aquele vai se sentir abandonado. Então veja que são feridas emocionais ali que incorrem, então a gente tem que ter cuidado com isso. E quando Bert Helling fala de equilíbrio, ele fala de balança, pratos equiparados, dar e receber. Então ele fala de mesma proporção que um dá carinho, o outro deve receber. Então quer dizer que uma pessoa que pensou em suicídio ou tentou ou tá em depressão, que seja uma pessoa que não merece carinho? Estranho isso, né? Então, uma pessoa que tem que dar, mas não pode receber? Então, essas 3 leis do amor, ela veio mesmo para poder trazer pra gente uma, como se diz, uma forma da gente pensar, né, sobre aquilo e como a gente está tratando as pessoas com depressão, as pessoas que abortaram, as pessoas que tentaram suicidar, ou aqueles mesmos que suicidaram e a gente anula completamente da nossa família, a gente nem quer sequer tocar no assunto, nem mesmo elogiar aquela pessoa e matar no pensamento aquela pessoa porque ela se matou, como se ela quisesse fazer aquilo. Então a gente tem que ter cuidado com a dinâmica com que a gente gera, né? A química que a gente gera no nosso sistema, porque é um sistema morfogenético, vai fazer parte e vai perpassar o ser humano. Então veja que isso tudo é um sistema e a gente tem que ter cuidado com isso. Então levar em consideração as 3 leis do amor de Bert Helling, tá bom? Falei pra caramba, né? Então no outro encontro, gente, a gente vai estar falando aqui sobre os benefícios da fé, tá bom? A depressão e os benefícios da fé.
tá bom? Vamos ver quem que tá aqui com a gente. Tem um pessoal do Facebook que não acusa aqui o número de visualização. Aqueles que estão comigo pelo Instagram, muito obrigado. O pessoal do Periscope também. Aqui não acusa aqui o número de visualização no Facebook. Da última vez tiveram aqui comigo 350 pessoas, né? Naquela live do promotor de justiça. O caso é forte. Como eu tenho pouco tempo aqui que eu migrei pro Instagram, poucas pessoas me conhecem aqui, né? E a depender também do assunto, tem gente que não adentra mesmo, porque não gosta, acha que o assunto é pesado, e realmente o assunto é pesado, tá bom? E nós falamos aqui, Teratec, tudo bem? Chegou agora, né? Nós falamos tanto aqui de depressão, prevenção ao suicídio, falamos uma constelação aqui familiar sistêmica, nós falamos aqui também de doença psicossomática, falamos de indústria farmacêutica, falamos de tudo que nasce na psique, falamos dentre outras coisas, tá bom? Se puder, volta aqui a nossa live e se informa, tá bom? Mas muito obrigada, viu, Teratec? Entrou agora, mas muito obrigada, já tô encerrando mesmo, tá? E a nossa próxima live eu vou estar falando sobre o benefício da fé no tratamento de depressão, que é uma visão da neurociência muito recente, que fala da espiritualidade, né? No tratamento das pessoas, quando a gente traz a espiritualidade, a gente assenta mais os pensamentos, né? A gente amortiza mais, a gente filtra mais as coisas, né? A gente tem um pouco mais de perspectiva, isso gera boas químicas na gente. Eu vou estar explicando tudo direitinho, tá bom? Beijo. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal do Facebook? Ô amor, mas tá ótimo, mas se você puder voltar, você volta a live. Mas foi um prazer ter você aqui, tá bom? E no próximo encontro a gente vai estar falando dessa relação de depressão e fé, tá bom? Muito obrigada, um beijinho no coração de cada um. Fiquem com Deus, pessoal do Periscope aqui do outro celular, do Facebook atrelado, meu muito obrigada, tá? Facebook lá da página, o Facebook meu aqui, oficial também, muito obrigada. Fiquem com Deus, beijo.